Estamos aqui para compartilhar o segundo compromisso. Vamos relembrar o que a gente trabalhou no primeiro? O primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. E ele é importante, o exercício do primeiro compromisso é importante para que você consiga avançar no seu processo de desenvolvimento até a liberdade pessoal, nesse trabalho que Dom Miguel Ruiz compartilhou com a gente. O segundo compromisso é: não leve nada para o pessoal. Então, seja impecável com a sua palavra e não leve nada para o pessoal. São compromissos fundamentais para manter você pleno e inteiro no seu sonho pessoal, conectado à sua força, à sua energia, para que você consiga realizar o seu verdadeiro dom e viver em amor, em plenitude, em paz interior e autorrealização. Então, como é que a gente consegue perceber no dia a dia quais são as chaves para se manter conscientes nesse propósito, nesse compromisso de não levar nada para o pessoal? Então, imagine que você saiu hoje, pegou seu carro dirigindo e alguém te cortou e te chamou de estúpido ou de estúpida. Você é um estúpido! Isso é uma ofensa, não é? Agora, se essa pessoa não é um vidente, e mesmo que ela seja uma vidente, é uma opinião dela sobre você. E não é sobre você, é sobre ela. É como ela vê isso. E isso não precisa te atingir. Isso é veneno. Isso é lixo emocional lançado sobre você. E cabe a você aceitar ou não. Se é uma ofensa ao seu respeito, e se você está frágil, inseguro sobre as suas características, sobre quem você é importante rever a tua autoestima. Assim como é importante rever também o quanto de autoimportância você se dá. A autoimportância para o Tantra e também para esse sistema que Dom Miguel Ruiz compartilha com a gente é a expressão máxima do egoísmo. É a autorreferência, que é um comportamento extremamente infantil, que faz com que a gente fique preso ao sonho coletivo, que é o inferno. Quando nós somos crianças e somos domesticados, somos ensinados pelos nossos pais, pela sociedade, a viver nesse sonho coletivo, que é muito frustrante, nós somos o tempo inteiro condicionados a pensar que é tudo sobre a gente. Nesse sistema de medo e recompensa, a gente fica dentro desse universo muito pequeno, que é o universo da autoimportância, egóico, autorreferente. Mas, quando a gente está consciente, quando a gente está com um outro propósito, e se você está aqui é porque você está imbuído desse propósito, a gente pode fazer diferente. Aqui, nesse segundo compromisso, a gente já aprendeu lá no primeiro que todos nós potencialmente somos feiticeiros de palavras e que podemos, com as nossas palavras, produzir magia branca quando a gente lança na mente, na nossa mente e na mente dos outros, que são terrenos férteis para o que seja semeado lá, e a magia negra, que também são palavras, né? Só que são palavras que nos conectam a esse propósito do medo e de viver imersos no inferno pessoal. Não é isso que a gente quer. Então, quando você aceita a magia negra, você aceita esse lixo emocional e você fica preso, você fica escravo. Quando a gente leva as coisas para o pessoal, a gente defende as nossas crenças. A gente entende que aquilo que o outro está lançando é contrário àquilo que a gente acredita. E sabe o que acontece? Conflito, guerra, medo, ciúme, enfim, todas essas emoções, todo esse lixo emocional que só produz mal-estar. Na realidade, essa condição de estar aqui, de estar vivo, é uma condição de um diretor de um filme. A sua vida é um filme. Você é o diretor, é o principal ator, é o protagonista, é o coadjuvante, e as pessoas desempenham alguns papéis nesse roteiro pessoal. Mas quem decide para onde vai, como vai ser esse início, meio e fim, é você.
está na tua mão. E é importante entender, dentro dessa analogia que eu estou fazendo, que as suas emoções são projeções dos seus sonhos, projeções de compromissos internos que você criou para você. E 95% desses compromissos são crenças que você estabeleceu lá, quando você estava sendo domesticado para viver no sonho do planeta. E você pode se desprender, você pode se libertar disso quando você não leva para o pessoal. Você entende que os outros, que as pessoas que convivem com você, elas também estão adormecidas dentro desse sonho coletivo que faz com que elas estejam presas. E aí, quando você consegue se libertar de todas essas emoções, não levando para o pessoal, você consegue viver sem medo. E quando você vive sem medo, não há lugar para essas emoções. Quando você vive sem medo, você está amando. E quando você está amando, você está bem. Você não se questiona, você está amando a você mesmo, porque você só consegue amar o outro quando você ama você. Quando você se ama, quando você está satisfeito com você, você sabe que você está fazendo o seu melhor, que é o quarto passo, né? Que você não tira conclusões, que é o terceiro passo. A gente vai tratar isso mais na frente. Você não leva as coisas para o pessoal e você é impecável com aquilo que você diz, você está bem, não tem conflito, você não está defendendo nada, você não está defendendo o outro, você não está atacando ninguém. Então você está muito pleno, você está muito inteiro e o que quer que você pensa ou sinta, é um problema que é seu, ele não precisa ser compartilhado, você não precisa criar um conflito com ninguém, apenas ter um momento de reflexão e autoconsciência para ressignificar o que você está pensando e sentindo, aliado a esse propósito, que é o propósito do amor. Na nossa mente, há esse grande mitote, que é essa grande profusão de ideias e pensamentos que são construídos por todo esse sistema de crenças. Mas dentro dessa mente existe também uma mente que é calma, que é serena, que os toltecas chamam de aliados, em alguns lugares na Europa de deuses, na África de orixás e por aí vai. Mas nessa profusão em que essa mente funciona com todos esses pensamentos, esse pensamento, ele também está lá, que é o pensamento que nos traz clareza. Então, dentro dessa mente há também os deuses e há esse compromisso de achar nessa profusão de pensamentos essa mente que é a mente divina, que é a mente de Deus, que é a mente que consegue fazer com que você materialize o paraíso na Terra. Ela está aí, junto com toda essa confusão. Quando a gente consegue ouvir, a gente consegue mudar a nossa realidade. A gente pode viver conectado a apenas essa mente. Quando a gente medita, a gente consegue acessar esse pensamento, que é um pensamento que traz paz interior, que traz calma, que traz lucidez, que nunca está em conflito com nada, que está sempre bem. Você precisa entender que a nossa mente, ela vive em dimensões diferentes e que essa mente divina, essa mente que te traz esses pensamentos, essa mente que te gera esses pensamentos que te trazem paz interior, ela está muito presente quando a gente está em oração, quando a gente faz algo pelo outro, completamente desprendido e desapegado, sabe? Quando a gente doa, quando a gente consegue fazer um pedido, né, uma oração, quando a gente consegue ter empatia pela dor alheia, pelo sofrimento alheio, a gente está conectado a essa mente, que é essa mente divina. E é importante você entender uma outra coisa. Os seres humanos são viciados em sofrimento, todos eles. E eles se organizam para que esse vício continue sendo alimentado. Isso tem a ver com o sonho coletivo, de sofrimento, de dor, de todas essas coisas.
E por conta disso é interessante que você saiba que as pessoas mentem. Você também mente. E quando a gente está mentindo para se manter preso, para se manter nesse sonho de sofrimento e dor, a gente se afasta desse princípio divino que traz paz, que traz plenitude. Então, quando você está consciente, você percebe que a sua mente está mentindo. E quando ela faz isso? É importante que você confie em você, que você entenda quais são as suas reais capacidades, do que você é capaz. Então, é importante que você olhe para os acontecimentos da sua vida e para aquilo que você vem gerado com lucidez, sem se contaminar pelas mentiras que as pessoas produzem para se manter no vício de sofrimento, de dor, de escassez, de pobreza, de ninguém me ajuda, de eu estou sozinho, de eu estou abandonado. São fantasias que é uma das mentes caóticas que vivem nesse mitote pessoal de cada um produzem. Então, quando você consegue ter lucidez para entender a projeção desses pensamentos e não levar nada para o pessoal, se conectando ao fluxo mais leve desses pensamentos, você tem paz e está distanciado completamente dessa estrutura inferior de medo, de dor, de sofrimento. Entenda, as pessoas vão querer manter você lá. Elas são viciadas nesse lugar, como se houvesse uma grande vibração de pertencimento a esse lugar obscuro de sofrimento. Você não precisa estar lá. Lá você não consegue realizar nada. Absolutamente nada. Lá há escassez, lá há abandono, lá há uma sensação de separação. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Quando a gente está consciente, a gente vai se distanciando disso. O vício de sofrer nada mais é do que um compromisso reafirmado todos os dias. Quando você está lúcido e consciente ao seu próprio respeito, você consegue se desconectar desse vício. Assim como quando você entende que o outro é fonte, que também tem uma mente divina brilhando lá dentro, você também tem uma imagem, uma noção mais justa e lúcida e consciente dos potenciais que o outro tem. Isso depende de você. Única e exclusivamente de você. O esforço para se manter consciente não depende do que os outros te dizem, depende daquilo que você decide pensar e sentir.